Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém? Antes que você fique com gracinha com a minha garrafa, é da Sônia, ela me emprestou, tá? Não fica de gracinha com cada garrafa não, tá? Aí o pastor estava com a garrafa rosa. Muito bem, irmãos. Hoje é o último primeiro domingo que eu estou aqui pregando como pastor da igreja, né? Meu tempo de pastor efetivo está terminando aqui. E hoje eu fiz questão de pregar e celebrar a ceia. Normalmente eu convido um pastor ou um presbítero, seminarista, mas hoje eu quero fazer isso, que é a última do ano e também a última sobre o meu pastorado. Pode ser que eu faça outras vezes, mas não na condição de hoje, de o pastor titular e efetivo da igreja de Mococa. E pensando nisso, nosso tema hoje tem a ver com a celebração da ceia, não é? Nós gostaríamos de pregar e que essa mensagem estivesse relacionada com aquilo que vamos fazer na segunda parte do culto, que é a celebração da ceia do Senhor. Eu queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Até o verso 4, que o Senhor nos abençoe e fale agora através do texto da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está aberta diante de nós, do teu povo, a tua palavra. Palavra que foi trazida pelo apóstolo Paulo, foi revelada a ele. E hoje nós queremos meditar nela. E para isso, Senhor, pedimos, abre a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para que essa palavra, Senhor, não seja apenas mais uma palavra, mas que seja um instrumento nas tuas mãos, para abençoar a vida de cada um de nós que adentrou aqui nesse templo, nessa noite. Ó Espírito Santo, que habita em nós, que está nesse lugar, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Assim nós oramos e agradecidos no nome de Jesus. Amém. A gente sempre começa uma mensagem dizendo assim, se eu fosse dar um título, né? E a gente acaba dando, né? Eu vou fazer igual. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu daria assim, uma vida digna do sacrifício de Cristo. Aqui está os elementos da ceia do Senhor que nos fazem relembrar
o sacrifício que Jesus teve na cruz do Calvário. E o texto, já lemos, né, de Colossenses 3, de 1 a 4, mas eu gostaria de destacar esse versículo 1. Diz assim, ó: portanto, entretanto, todavia, se fostes, eu e você, se nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, o que é que precisamos fazer, segundo o texto? Buscar as coisas que são de Cristo, buscar as coisas lá do alto, né? E é isso que nós gostaríamos que, ao sair daqui dessa noite, eu e você, estivéssemos com o coração desejoso de realmente buscar as coisas lá do alto, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, no colégio, enfim, aonde nós estivermos. Como mostramos ainda há pouco, nós temos aqui diante de nós a ceia preparada ali, para daqui a pouco nós participarmos dela. E a mesa do Senhor, como está aqui hoje, ela nos chama a uma realidade. Que realidade, pastor? A realidade do sacrifício de Cristo, do alto preço que Ele pagou por nós. E eu queria que a gente tivesse com o nosso pensamento nessa direção: sacrifício, alto preço daquilo que Cristo fez por nós. Nós temos dito aqui algumas vezes que a Santa Ceia, ela é um memorial, algo que nós relembramos, memoramos, trazemos à memória, não é, daquilo que Cristo fez por nós. Mas nós também podíamos dizer que a Santa Ceia é uma confrontação espiritual com a nossa vida, com a minha vida, com a sua vida. Ao olharmos para os elementos da Santa Ceia, eu olho também, paralelo a isso, a minha vida. E eu olho para o sacrifício e pergunto: o que eu tenho feito por causa do sacrifício de Cristo por mim? A Santa Ceia, ela lembra para mim e para você quanto custou a nossa salvação. O preço alto que foi pago para que eu e você fôssemos salvos da condenação, do inferno, da condenação eterna. E a ceia ainda, ela levanta uma grande pergunta. Que pergunta? Se Cristo deu a vida por nós, nossa vida tem valido esse sacrifício? Será que a minha vida, a tua vida como cristão, tem valido a pena? Algumas vezes já citamos aqui aquela ilustração de um filme que eu acho que a maioria daqui viu, não é? Que é o Resgate do Soldado Ryan. E aquela famosa frase daquele capitão que morre para salvar o Ryan. E ele diz: faça isso valer a pena. Talvez Jesus naquela cruz estivesse olhando para nós e dizendo: faça isso valer a pena.
grande sacrifício do amor de Deus em Cristo Jesus, será que esse sacrifício é algo que incomoda o nosso coração? A maneira como nós fomos salvos, a maneira como alguém morreu em nosso lugar? Eu queria deixar uma coisa clara. Até hoje de manhã, o professor aqui dos adultos, Dionês, ele estava falando sobre a graça, não é? E aí, eu não estou, obviamente, falando que você possa fazer alguma coisa para pagar a sua salvação. É impossível, é impagável, né? A nossa salvação. A nossa salvação, ela não se paga. Não tínhamos condição de pagar. Mas a ilustração, ela aponta para uma verdade bíblica. Qual a verdade bíblica? Realmente nós não podemos pagar a Cristo. Nós não temos como pagar o que Ele fez por nós. Mas, e aqui está algo muito importante, podemos, eu e você, viver de modo digno daquele que morreu e ressuscitou por nós. Coloca para nós aí, por favor, Efésios 4, versículo 1. Olha lá. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Nós precisamos andar de modo digno do sacrifício que foi feito por mim e por você. No segundo ponto, Cristo se sacrificou através da sua morte para nos dar a vida eterna. Nada nesse mundo aqui, nenhuma riqueza de Elon Musk ou qualquer outro semelhante a ele, se compara àquilo que o Senhor nos deu através da sua morte na cruz. Porque a sua morte nos traz vida eterna. Aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante que a vida eterna, ela é um presente. Aqueles que estão em Cristo, que receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, têm a vida eterna. Têm a vida eterna. Mas também há uma herança futura, né? Que ainda não usufruímos dela, que vai acontecer depois que nós estivermos uma eternidade, ou pela eternidade, pelos séculos dos séculos, na presença de Deus. Agora, devemos comparar isso com aqueles que não têm essa esperança e com aqueles que não foram salvos, como eu e você, em Cristo alcançamos salvação. Alguém já disse que pior do que o sofrimento eterno, a condenação eterna, é de uma vez por toda e para sempre estar afastado de Deus, sem mais possibilidade ou chances
de voltar a ver a sua face. Uma verdade bíblica que eu queria que você lembrasse. Cristo não morreu apenas para nos tirar da morte, mas para nos unir a Ele em uma nova vida. Cristo nos chamou para uma novidade de vida. Paulo diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais; aquele que mentia, não minta mais; aquele que roubava, não roube mais. Há uma transformação, e a Bíblia diz que é para isso também que nós fomos chamados, para testemunhar de uma nova vida, de uma vida em comunhão com Ele, uma vida que fale do poder transformador de Deus na vida do homem. John Stott, bastante conhecido, um pastor e teólogo, ele diz uma coisa muito interessante relacionado a Cristo e ao cristão. Ele diz assim, John Stott: a cruz é onde vemos quem Deus é e quem nós somos. E é onde decidimos de que lado vamos ficar. Vou repetir isso aqui, de John Stott. A cruz é onde vemos quem Deus é e quem nós somos, miseráveis pecadores. E é onde decidimos de que lado eu quero estar. Se do lado do Senhor ou se do lado da maioria das pessoas, do caminho largo contra o caminho estreito, né? Calvino, falando também sobre o sacrifício de Cristo, diz assim: toda a vida dos cristãos deve ser uma espécie de sacrifício. Às vezes nós temos tanta dificuldade de fazer alguma coisa para o Senhor, para a sua casa, de assumir alguma coisa em prol do Evangelho, em prol da igreja, em prol do ministério, aonde estamos arrolados, né? E aí Calvino diz para nós assim: o cristão deveria viver uma vida de sacrifício, né? Porque o sacrifício maior já foi feito naquela cruz. Um terceiro ponto, preste bem atenção nisso aqui. Você crê na vida eterna? Você crê na vida eterna? Responda para você. Você crê na vida eterna? Se você disse que sim, pastor, eu creio na vida eterna, então a sua vida precisa ser transformada. Se nós cremos em vida eterna, a nossa vida precisa ser transformada. No texto de Colossenses, de 3, de 1 a 4, né? Portanto, se fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, não mais as coisas daqui da terra, aonde Cristo vive, assentado à direita do Pai. E mais, verso 2, pensai nas coisas do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Será que essa tem sido a minha e a tua realidade? Será que nós pensamos nas coisas lá do alto?
Será que nós cremos realmente que Jesus vai voltar, que realmente a igreja vai subir com ele? Porque às vezes a nossa atitude, a maneira como vivemos, muitas vezes contradiz a essa fé, a essa esperança. Porque nós vivemos tão empolgados com esse mundo, com as coisas que esse mundo oferece, e muitos de nós, parece, pelo seu modo de viver, que nós somos daqui, estamos tão envolvidos com as coisas daqui, que esquecemos do que a Bíblia diz, que nós somos forasteiros, que nós somos ETs, que nós somos extraterrestres, que nós não somos desse mundo. Se estamos ressuscitados com Cristo, se nós nascemos de novo, se nós somos novas criaturas, o texto diz que então, se eu tenho essa condição de ter nascido de novo, eu preciso pensar nas coisas do alto. A nossa mente é a sede da nossa transformação. Da última vez que eu preguei aqui, eu falei um pouco sobre neurociência. A neurociência hoje afirma algo que lá atrás as pessoas não acreditavam nisso. As pessoas acreditavam que o nosso cérebro era duro, imutável. Daí aquela história, eu cheguei até a falar isso naquele domingo. Gabriela, não, eu nasci assim, eu sou assim, não tem jeito, eu vou morrer assim. Mentira. Porque em Cristo nós podemos ser transformados na nossa mente. E é a nossa mente que começa então a fazer diferença. Nós começamos então a pensar nas coisas do alto, a pensarmos como cristão, nas coisas que valem a pena. Tudo começa aqui. Tudo começa na transformação da nossa mente. E a Bíblia fala que nós podemos ser transformados. O mundo não crê isso, não crê nisso, né? O mundo às vezes critica alguém, nossa, mas aquele cara fez e aconteceu, e agora está com a Bíblia debaixo do braço na igreja, porque eles não conhecem o poder transformador do Evangelho. Paulo diz, o Evangelho, para os que se perdem, é loucura, mas para nós, poder de Deus. Porque é o poder que transforma a nossa vida, que nos muda. Quantas pessoas nós conhecemos que viviam afundadas no pecado e hoje são verdadeiramente novas criaturas, com novas atitudes, com novo modo de viver? Como se explica isso? Pelo poder de Deus agindo na mente, obviamente através do Espírito Santo, mas ele vai mudar aquela mente que achava, não, é assim mesmo, isso está certo, e não tem nada a ver, não, está todo mundo fazendo isso é coisa da mente humana. Mas uma mente transformada, ela é levada a pensar nas coisas do alto. Queridos, nós, ainda em Romanos 12, 1 e 2, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Romanos 2, 1 e 2, perdão, Romanos 12, é 12, Romanos 12, agora sim, 1 e 2, olha o que Paulo diz aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o
vosso culto racional. Agora olha o verso 2: e não vos conformeis com este século. Crente que verdadeiramente está em Cristo, ele não se conforma, mas está todo mundo fazendo, como dizia minha mãe, você não é todo mundo. E agora o Senhor diz para você, você não é todo mundo, você é filho do Deus Altíssimo, você foi lavado no sangue do Cordeiro, e aquilo agora, a sua vida não mais lhe pertence, como Paulo diz, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivemos para pagar a Cristo. Já falamos aqui que não tem como nós pagarmos pela nossa salvação. Mas uma coisa nós precisamos fazer, eu e você: responder ao seu sacrifício. Se Cristo se sacrificou e morreu na cruz do Calvário, e hoje nós vamos relembrar isso daqui a pouco, na ceia do Senhor. O que isso me leva a fazer? Vivendo uma vida tranquila, sem responsabilidade na igreja, vivendo uma vidinha assim, light, devagar e sempre, não é? Mas nós somos chamados para viver uma vida de adoração e prática, para verdadeiramente fazer valer a pena aquilo que Cristo fez por nós. E principalmente se nós cremos na eternidade, se nós cremos que esse mundo aqui é passageiro, nós estamos aqui de passagem. Jesus viveu aqui apenas 33 anos. Mas ele já vivia na eternidade, ele voltou para o céu, aonde nos espera para vivermos não 30, 40, 80, 100 anos, mas uma eternidade. Essa é a promessa que nós temos. Mas parece, dá ideias, queridos, de que muitas vezes nós não cremos nisso, devido à nossa preocupação excessiva com as coisas desse mundo. Uma mente renovada revela aquilo que você crê, revela aquilo que eu creio, aquilo que nós cremos. Por exemplo, se eu digo que creio na eternidade, mas se vivo como se tudo fosse aqui e agora, há uma tremenda incoerência entre a minha fé e a prática. Ora, como é que eu creio na eternidade, mas eu vivo apenas e preocupado com esse mundo aqui, esse mundo passa a ser tudo para mim? Há incoerência entre fé e prática. É por isso que grandes homens de Deus, a história conta isso, desde os textos bíblicos do Novo Testamento e desde a história, desde a história da igreja. Desde do Novo Testamento, quando homens morreram por causa do Evangelho. Os discípulos de Jesus, o próprio Jesus, Estevão, tantos mártires, e depois a história da igreja é cheia de mártires. Hoje, se você observa os noticiários, você vai ver que em alguns países da África, cristãos estão sendo mortos simplesmente pelo fato de ser cristãos. Na China é o lugar onde a igreja evangélica, a igreja verdadeiramente cristã, é a mais perseguida, mas por incrível que pareça, é a que mais cresce. Porque as pessoas não estão preocupadas se elas vão ser presas. Nós aqui
vivemos num pedacinho do céu aqui, comparado a irmãos nossos que estão sendo presos, que estão sendo mortos. E a gente fica pensando, mas e aí? Paulo diz assim: estar com Cristo é infinitamente melhor. Melhor. Não é isso que cremos? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Não é isso que o Espírito Santo nos convenceu? Então nós precisamos ser praticantes daquilo que cremos. Jonathan Edwards, ele diz o seguinte, olha a frase desse grande homem de Deus aqui, Jonathan Edwards: a maneira como vivemos é a maior evidência do que realmente cremos. Vou repetir. A maneira como vivemos é a maior evidência do que realmente nós cremos. Um outro pastor faleceu há pouco tempo, Sproul, R.C. Sproul. Ele diz o seguinte: a santificação é a resposta coerente ao sacrifício de Cristo. A santificação é a resposta coerente ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Há um grande perigo, é o item 4, grande perigo de valorizarmos mais o mundo finito do que a eternidade que espera os santos. Eu queria ler alguns textos com você. 1 João 2, 15 e 17. Olha o que diz aqui: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, aleluia, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Queridos, esse mundo passa, as coisas desse mundo passam. Vocês já viram um rico levar um caminhão de mudança lá para o cemitério, onde ele vai ser enterrado? Claro que não, fica tudo aí, tudo fica aí. 2 Coríntios 4, 17 e 18, olha aqui, ó. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porquanto a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. As coisas que se veem, tudo aquilo que está nesse mundo, é temporal. Por último, Mateus 6, 19 a 21. Mateus 6. Palavras do Senhor Jesus.
Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Queridos, a sedução do agora, do aqui e agora, a sedução do conforto, do status, da segurança material, são todas essas coisas que ficam aqui. Fazendo uma ressalva, eu não estou dizendo que não é importante você trabalhar, ter o seu dinheiro, construir a sua casinha, ter o seu conforto para os seus filhos. Isso aí é natural. Sempre essas coisas. Veja, eu tenho falado algumas vezes, a riqueza não é problema. A riqueza só é problema quando você bota o seu coração nela. O problema da riqueza é esse. A Bíblia fala de homens de Deus que foram ricos, mas não colocaram na riqueza o seu coração. O problema é esse. A cultura do mundo que vivemos nos pressiona para vivermos o imediato, o aqui e agora. Mas Cristo nos chama para vivermos por aquilo que é eterno. Uma pergunta para que você pense nela. À luz da eternidade, se você crê na eternidade, se você crê que Jesus vai voltar e vai nos levar para uma eternidade, como as Escrituras dizem, como, diante disso, como estão as suas prioridades? Quais são as suas prioridades diante dessa verdade? Jesus vai voltar. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Mas ele vai voltar, essa é a nossa certeza. Segunda pergunta para você refletir. Será que eu estou dando mais valor ao que é temporal daquilo que é eterno? As coisas desse mundo? Quinto lugar. Que sacrifícios estamos fazendo em resposta ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós? Quais são os sacrifícios espirituais hoje? Louvar a Deus. Praticar boas obras não para ser salvo, mas porque é salvo. Generosidade, obediência à palavra, leitura da Bíblia, oração. Romanos 12:1 diz que a nossa vida precisa ser um sacrifício vivo. Será que eu tenho que morrer igual aquelas ovelhas morriam? Não, não. Não estamos falando disso, não. O texto diz que é sacrifício vivo. O que seria, então, um sacrifício vivo? Primeiro, a renúncia do pecado. Segundo, disciplina espiritual. Essas que eu falei, de ler a Bíblia, de ter o seu momento a sós com Deus, de orar, de buscar a Deus. Terceiro, serviço na igreja. Às vezes nós somos apenas assistentes, nós não queremos fazer nada na igreja. Queremos sentar ali no banco, no domingo, assistir o culto e ir para casa, passar uma semana toda sem nenhum envolvimento com a igreja, e no domingo a gente volta de novo. Não servimos
ao corpo de Cristo. Viver para Ele também é amar o próximo. Amar ao próximo. Já aprendemos que amar é decisão. Perdão. Quantas pessoas vivem com seu coração preso, sem liberar perdão? Sacrifício vivo é dedicação à palavra, compromisso com a santidade. São todos esses exercícios espirituais de alguém que oferece a sua vida em sacrifício a Deus. Há uma citação também acho que ele é alemão, esse cara aqui, Dietrich Bonhoeffer. Ele diz assim: quando Cristo chama um homem, presta atenção nisso, quando Cristo chama um homem, Ele o chama para morrer. Não é literal. Mas é o que Paulo disse, é o que Paulo fez. Paulo diz: não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo chega a abrir mão de algo que é uma bênção, até porque foi criado por Deus, o casamento. Se ele era solteiro ou viúva, uma grande discussão sobre isso, não é o nosso caso aqui agora, mas ele abriu mão de algo que é bênção, foi criado por Deus. Por quê? Para servir ao Senhor, para se dedicar ao Senhor. Você não precisa fazer isso se você não tem esse chamado que Paulo tinha, não é? Mas Paulo diz, ou melhor, o Bonhoeffer fala aqui para nós que quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para morrer para esse mundo. O grande problema nosso é que às vezes nós queremos viver para o mundo e viver para Deus. Aí aqueles mais engraçados chamam do crente Raimundo, né? Que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Mas isso é teologia de botequim, né? Não tem nada a ver aqui, não. Na realidade, esse morrer que Bonhoeffer fala, é morrer para si, para as suas vontades, morrer para o mundo, para aquilo que o mundo te oferece, morrer para a velha natureza, essa velha natureza nossa. Você sabe, né? Eu sei também. Você sabe como é que é essa velha natureza? Se deixar, ela bota as manguinhas de fora, não é? Queridos, a Santa Ceia nos chama ainda a um exame. Estamos vivendo a altura do sacrifício de Cristo? A palavra de Deus lá diz em 1 Coríntios 11, de 27 a 32, diz que nós devemos nos examinar. Examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Eu tenho falado aqui, e eu lembro que o pastor André falou isso aqui da última vez. Não é para você se afastar da comunhão, mas é para você ajustar. Mas é para você se ajustar diante da realidade, ajustar a sua rota. O avião não ajusta a rota, né? De vez em quando o piloto automático vai lá, nós precisamos ajustar essa rota. E quando você se examina a si mesmo, você está ajustando a sua rota, para ver se você está caminhando na direção que o Senhor quer. Queria fazer mais algumas perguntas de reflexão para mim e para você. A minha vida, no dia a dia, demonstra gratidão real pela cruz de Jesus? No dia a dia,
Não estou falando aqui na igreja, não. No dia a dia. Segundo, será que nós temos pensado mais nas coisas de cima ou nas ofertas passageiras desse mundo aqui? O que tem ocupado mais a nossa mente? Será que é exemplo do que Paulo diz lá em Romanos? A minha mente tem sido renovada pelo poder da palavra ou tem sido conformada com esse mundo? Aquela velha história, está todo mundo fazendo. Eu não sou melhor que ninguém, né? Um dia, individualmente, nós vamos dar contas diante de Deus. Não é para as pessoas, não é para o pastor, não é para nenhuma liderança, mas é para o próprio Deus, que eu e você vamos prestar contas. A minha mente tem sido renovada conforme a palavra ou ela tem se conformado com as coisas desse mundo? O mundo age de uma maneira. Vocês já viram aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos assistindo coisas, e eu digo para vocês que a televisão tem um grande poder em fazer isso, né? Porque há anos atrás, não vai muito longe, 30 anos atrás, o que a televisão hoje apresenta ao vivo, estou falando de filme não, ao vivo, há 30 anos atrás, não era permitido, não se pensava naquelas coisas aparecerem na televisão. Cenas que hoje aparecem, né? Você já viu que, às vezes, você acaba torcendo para que aquela mulher largue aquele homem lá da novela, porque ele é muito ruim, ele é muito malvado, então ela merece ter um cara bom. De repente você está torcendo para ela largar o casamento dela. Diz que não é verdade isso. Sutilmente o diabo vai trabalhando na nossa mente. E a televisão é um dos instrumentos principais, né? Porque a televisão molda os costumes da sociedade que nós estamos vivendo, né? Passou na TV, é moda. O artista tal se vestiu daquele jeito, daqui a pouco está todo mundo se vestindo. É a influência que o mundo traz. Mas é engraçado que a Bíblia diz que nós é que tínhamos que ser sal e luz. Não nós sermos influenciados pelo mundo que vivemos. A última pergunta. Minha vida está honrando o sangue derramado naquela cruz? O sangue que você vai tomar hoje através do cálice? Claro que é a representação do sangue. A minha vida, a tua vida, está honrando esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário? Será que nós estamos vivendo dignamente deste sangue? Concluindo, queridos. Quando a gente fala concluindo, tem que... Concluindo. Deixa eu tomar uma aguinha. Na garrafa da Sônia. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Faça valer a pena. Não com obras, mas com a sua vida. Obviamente não podemos pagar a Cristo, mas podemos, como diz Filipenses 1:27, podemos viver de modo digno
digno do Evangelho. O mundo, ele oferece apenas migalhas. Cristo não oferece migalhas, ele oferece eternidade. A ceia que vamos participar daqui a pouco é o lembrete de que ele deu tudo, deu a sua vida pela nossa salvação. E o convite que eu quero fazer ao final desse culto: traga a sua mente para o alto, para as coisas que são de cima. Traga o seu coração para o altar. Traga a sua vida à luz da cruz. Renove o seu compromisso que um dia você fez de viver para Cristo. Diga como Paulo: não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Eu queria encerrar com essa oração. Que você pudesse fazer essa oração junto comigo. Senhor, que a minha vida seja uma resposta digna ao teu sacrifício na cruz do Calvário. Que o Senhor possa olhar para mim e dizer: valeu a pena por aquilo que nós estamos fazendo para honrar aquele que deu a sua vida por nós. Pense nisso, queridos. Você não está aqui na igreja por causa de mim, nem por causa do pastor André, do pastor Franklin, e de qualquer líder aqui. Se você estiver aqui nesse lugar por causa de um líder, você está perdendo o seu tempo aqui. Porque a única razão que deve trazer você aqui a cada domingo ou a cada vez que essa igreja se reúna é aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Só ele é digno do teu louvor, da tua adoração. E sabe como é que... Você já viu aquelas pessoas dizem assim: eu vou sair da igreja porque o pastor não falou comigo. Eu vou sair da igreja porque aquele presbítero não falou comigo. Aquela irmã não falou comigo. Aconteceu, aquele irmão me olhou de cara feia. Gente, quem faz isso? Eu vou dizer com toda certeza, não está aqui por causa de Jesus. Porque se nós estamos aqui por causa de Jesus, as pessoas que estão nos países perseguidos, que elas vão por causa de Jesus, elas estão pagando com a morte, estão pagando com prisão, estão sendo sacrificadas, presas, por causa de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque elas valorizam, elas sabem o que Jesus fez na cruz e qualquer sacrifício nessa vida vale a pena. Há um hino que diz, não vamos cantar esse hino, mas diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Querido, eu queria que você saísse daqui refletindo: será que eu estou vivendo uma vida alegrando o coração de Deus? Não que você vá pagar, entenda bem isso, nada que você faça vai pagar a tua salvação, mas sim honrar aquele que deu a sua vida por mim e por você. Vale a pena todo e qualquer sacrifício por Ele.
unicamente por Ele.